Destaques do mercado agrícola agora no nosso Dia a Dia Rural, sempre no primeiro bloco, Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Bom dia, Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Bom, vamos aí. Temos duas coisas para começar antes das nossas outras combinações. Primeiro foi a explicação que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, neto do famoso embaixador Roberto Campos, né, grande homem da política externa brasileira e da economia também, deu sobre o que está acontecendo no mercado. Ele falou que é uma conjunção de fatores, né, que envolve combustíveis, taxa de juros, inflação, Covid, etc. E tal. Coisa que nós já sabíamos, né? Explicação técnica de economista, mas que não resolve nem refresca o problema, né, Silmar? Verdade, Otávio. São elementos que a gente sabe, mas que, de qualquer forma, continuam incidindo aqui sobre o desempenho da economia e com os sinais até de piora, Tavinho. Estou bastante preocupado aqui com a nova escalada dos preços do petróleo. O petróleo deram um salto ontem, subiram quase 3%, hoje não está diferente, subindo mais 2%. Havia aquela previsão de que em breve se chegaria aos $90 o barril, e isso já está acontecendo. Hoje, mais de $82 já, a nova faixa de preço do petróleo, refletindo aqui a política adotada pela OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, de continuar dosando o crescimento, a retomada do crescimento da produção de petróleo, mesmo em meio a uma retomada ampla do consumo, por causa da retomada da própria economia global. Vários países aqui praticamente voltando à normalidade em termos de locomoção, de veículos, tudo isso significa maior consumo de petróleo. Mas se você não acompanha isso com o aumento da produção, e é o que deliberadamente estão fazendo os países da OPEP, isso significa um choque que leva a mais altas. E a gente sabe qual é o efeito disso, né, também. No mundo e aqui no Brasil, aumento dos combustíveis, isso tem efeito em toda a economia, consequentemente trava investimentos, reduz o produto interno bruto e a inflação aumenta no mesmo ritmo, no mesmo patamar. Ou seja, é uma conjugação de vários fatores aqui que não levam a lugar nenhum que seja melhor para a economia brasileira e mesmo globalmente. A situação não está ainda muito boa. A China, retrocedendo na sua retomada do crescimento, preocupando o mundo inteiro. Estão com apagões na China, tá vendo? A situação está complicada lá em termos de energia. Tem lockdown lá de atividade econômica, ou seja, para de produzir porque não tem energia elétrica. Então, é uma situação bastante complicada aqui, que não oferece nenhum sinal de luz verde aqui no horizonte, pelo menos no horizonte mais próximo. Ô, Silmar, você que é o nosso homem da economia e do mercado, você pode talvez dar uma explicação melhor, porque o consumidor às vezes não entende, né? Essa política que você citou ontem, nova aí dos países árabes, de subindo gotinha a gotinha, entendeu? Centavos a centavos, mas para chegar em um patamar alto do barril de petróleo, é uma política que pode levar a uma situação bastante complicada. Vamos voltar um pouquinho no tempo? Lembra de quando o barril do petróleo explodiu e que ficou inviável? Já por 2 vezes isso aconteceu. $82 o barril do petróleo. Você sabe mais do que eu que a partir de 84 começa a ser viável produzir petróleo de xisto, que tem muito nos Estados Unidos, por exemplo, e a gente tem uma grande reserva aqui no Paraná também. Outra coisa, muita gente não sabe, mas a brincadeira é que se você enfiar o dedão na terra, nos países árabes, já sai petróleo, e que o custo de um barril de petróleo lá não chega a $10, algo em torno de $8 a $10 para a extração. Você confirma isso? Mais ou menos, Savinho. Tem mudança nesse perfil, mas você tem razão com a questão do xisto lá. A partir de um determinado patamar, viabiliza um aumento na produção de uma matéria-prima que é concorrente do próprio petróleo, que é o óleo de xisto, né? E os Estados Unidos são os maiores produtores mundiais desse tipo de petróleo. Então, tudo isso, claro, gera consequências. Agora, não é um efeito imediato, né, também. O fato é que a retomada da economia, se ela se mantiver num ritmo bastante forte nesse momento, e os países produtores de petróleo não reativarem rapidamente a produção, isso vai chegar a níveis bem mais elevados antes que se tenha alguma concorrência nova que permita com que os preços voltem a cair. Hoje, o cenário é de $90 já no curtíssimo prazo, antes do final do ano. Ou seja, não tem nenhum sinal de recuo importante, se você voltar àquela faixa dos $50 que a gente viu durante um bom período, isso está fora de questão no momento. Por outro lado, o petróleo ultrapassar os $100 também, eu não acredito que isso vá acontecer. De qualquer forma, o panorama hoje, já com o petróleo a $82, já é bastante crítico também, em meio a um momento de retomada gradual da economia, ou seja,
teria que ser um momento em que as coisas favorecessem a retomada da economia, da volta dos empregos. E não é o que está acontecendo. Tem um monte de empecilhos pela frente, e um deles é o preço dos combustíveis. Sumar, rapidinho, você citou aí a questão dos apagões na China. E a China vem sendo muito observada também na economia mundial, no macro, no seguinte sentido: nós tivemos aí recentemente uma bolha imobiliária que o governo chinês cobriu para não ficar mal no mercado e para não quebrar a sua credibilidade e o seu papel que desempenha hoje em investimentos no mundo todo. Agora, fala-se muito em várias bolhas dentro da economia chinesa. É fato? Olha, a China está enfrentando um problema sério. Um deles é essa questão da energia. Eles são muito dependentes de energia de carvão, né? E o carvão também está ficando bastante caro, ou seja, a situação não é muito boa em termos de matérias-primas energéticas na própria China, que tem uma grande reserva de carvão que é utilizado predominantemente na geração de energia elétrica. Agora, tem a questão de empresas estatais chinesas que estão sofrendo bastante com problemas econômicos próprios delas, de má gestão, possivelmente. É o caso dessa empresa gigantesca chamada Evergrande, que deve o equivalente a R$ 1,5 trilhão de reais, e que é um negócio espantoso em termos de impacto que isso pode ter na economia. E o governo chinês, e essa é a última notícia, decidiu não intervir na empresa. Você não vai absorver, não vai encampar essa empresa, vai deixar ela à própria sorte. E isso significa impactos em vários setores da economia, especialmente no setor imobiliário, que é a grande bolha da economia chinesa, tem crescido muito nos últimos anos, já responde por cerca de 1/4 do PIB chinês, o setor imobiliário, com as condições construção civil que não para de crescer, e isso agora vai sofrer um solavanco bastante grande com a quebra, possível quebra dessa empresa. Não quebrou ainda, mas está na iminência de que isso aconteça. Então, tudo isso somado significa uma retração no ritmo de crescimento da economia chinesa. Ou seja, aquela perspectiva de que a China ia voltar a crescer a taxa de 8% a 9% ao ano, começa a ficar fora de questão. Isso, para uma economia do tamanho da chinesa, que é a segunda maior do mundo, tem impacto no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Significa menos dinheiro para investimentos no país, uma retração nas suas importações, de tudo, de matérias-primas. O Brasil é um grande exportador para a China, não só de produtos agrícolas, né, que é um setor que pode ser afetado, mas também de minérios, por exemplo, minério de ferro é o nosso maior cliente, nosso maior exportador é a Vale, a empresa Vale, que já vem sofrendo bastante com esse solavanco que vem acontecendo na economia chinesa, com uma forte queda, por exemplo, nos preços do minério de ferro. Tudo isso tem efeito direto aqui na própria economia brasileira. Pois é, e só para não perder o bonde, a gente cita que esse caso da Evergrande aí, mais uma vez, foi a ganância de um empresário que veio de uma origem humilde, construiu uma fortuna e, mais uma vez, deu o passo maior do que a perna, né? A gente já viu algumas histórias assim no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Lembra de umas empresas do grupo X, de um senhor chamado Aki Batista? É verdade. Vamos falar de coisa boa. Frutas. Exportação de frutas do Brasil batendo recorde. O Brasil querendo chegar em novos números, querendo arrecadar US$ 1 bilhão por ano. Esse é um grande mercado, né? O Brasil que é o quê? O terceiro ou quarto maior produtor de frutas. E algumas frutas tropicais nossas são destaque no mundo todo. Abacaxi, manga, melão, melancia, mamão, papaya, né, Silmar? Bom, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial, só perde para a China e para a Índia, que são dois que estão bem na frente aqui do Brasil. O Brasil cresce cada vez mais nas suas exportações. Tem uma meta que há algum tempo, há alguns anos, vem sendo perseguida, que é chegar a uma exportação anual de 1 bilhão de doses. Eu acho que esse ano a gente chega lá, talvez até ultrapasse esse patamar. O mercado está favorável, tem crescido o consumo de frutas, especialmente agora em função da própria pandemia, um maior crescimento no consumo de frutas, especialmente as frutas tropicais, que são aqui no Brasil, que tem aqui no Brasil um dos grandes celeiros globais. E as exportações vêm aumentando não só em volume, mas também em valor, os preços têm correspondido. Isso significa um potencial imenso para alguns setores aqui, por exemplo, como manga, melão, mamão, uva, por exemplo, então o seu momento é agora, nesse final de ano, são frutas lá especialmente produzidas no Nordeste, e tem o seu grande momento nesse segundo semestre. O primeiro semestre é mais as frutas do Sul, como a maçã, por exemplo, teve um bom desempenho já nesse primeiro semestre, e agora chega a vez do Nordeste. E a situação está favorável. Tem alguns pontos negativos, que é o custo do transporte. Tem prejudicado bastante os nossos exportadores, falta de containers,
elevação dos custos do frete, tudo isso tem afetado bastante. Isso é, claro, consequência dessa questão da pandemia e da escassez, especialmente de contêineres. Mesmo assim, o desempenho é favorável. O objetivo é realmente ultrapassar esse ano 1 bilhão de dólares. Eu acho que essa vez a gente chega lá. Não só em volume, mas o preço também está correspondendo e isso é muito bom. E também eu acho que o Brasil tem um potencial rapidamente de dobrar o seu faturamento em frutas, se continuar nesse ritmo de crescimento, com novas frutas sendo inseridas na nossa balança comercial. Ultimamente, por exemplo, o abacate entrou na lista, ele não havia a tradição no Brasil de exportação de abacate, isso está começando a acontecer. Tem outras frutas aqui que já têm uma participação muito forte no comércio internacional, o caso do açaí, por exemplo, que vingou no mercado internacional, o Brasil está crescendo nessa área, então tem um potencial imenso ainda para ser explorado. Outro é o abacaxi, que você citou, o Brasil ainda exporta pouco abacaxi. Tem um potencial imenso, o Brasil é o maior produtor mundial de abacaxi, tem condição de explorar muito mais esse mercado internacional para as nossas frutas, sabe? Ok, Silmar, como é que caminham as nossas commodities nesta terça-feira? Olha, continua o destaque, Tavinho, para o algodão e para o café. O algodão no lado positivo da tabela, o algodão não para de subir, está subindo 2,8% nesse momento, refletindo perdas na produção nos Estados Unidos, na China e também problemas com a Índia, na sua produção de algodão. Isso está alertando os empresários brasileiros que tinham reduzido a área de plantio na última safra. Hoje mesmo saiu uma previsão nova do Instituto Mato Grossense de Economia Agrícola, que os produtores do Mato Grosso vão voltar a aumentar a área de plantio em pelo menos 13%. Então, essa é uma boa notícia. O pessoal está respondendo ao aumento dos preços, isso gera mais rentabilidade para o produtor brasileiro de algodão e vai consolidar a posição do Brasil como o segundo maior exportador mundial, coisa que já é, só perto dos Estados Unidos. E eu acho que a gente chega brevemente a se tornar o maior exportador mundial, superando os americanos, que têm uma série de problemas de competitividade da sua produção. E o lado negativo hoje, Tavinho, é o café. O café está negativo em preço, 3,1%, café arábica, mas positivo em clima, e é por isso que o preço cai. Então, voltando às chuvas aqui para a região sudeste, o pessoal está respirando um pouco mais aliviado, o pessoal do sul de Minas, do Cerrado Mineiro, porque significa aqui a possibilidade de abertura das floradas, da nova safra, que já está prejudicada por questão de geadas. Mas com isso, pelo menos, susta o aumento dos prejuízos e ainda promete uma safra bastante razoável a ser colhida no ano que vem. São as floradas que estão chegando junto com as chuvas. No mais, soja subindo 0,6%, milho caindo 0,4%, trigo voltou a cair hoje, embora continue com um patamar bastante firme ainda, hoje está caindo 0,6%. E o açúcar está subindo, voltou a subir ontem, caiu, hoje está subindo 1 ponto percentual. Davi, para finalizar, a preocupação com o boi continua muito grande, os preços estão despencando, o pecuarista apavorado está vendendo o boi de confinamento para se livrar do custo, mas está vendendo a um preço mais baixo. E a China, sem dar sinal devido até agora, que vai retomar as exportações. Portanto, a situação segue bastante complicada. Só de ontem para hoje, os preços do boi gordo caíram R$10 por arroba, não é pouca coisa. Estão lá na faixa dos 280, caindo para R$270 a arroba, quando todo mundo esperava que em época de entre safra o preço chegasse a 350. Então, vê o tamanho do tombo que a gente está vivendo. O problema é que a China aí já não compra boi do Brasil há pelo menos 30 dias, né? Praticamente um mês. Eram 28, aí são 30 dias. E, inclusive, os frigoríficos já estão preocupados com o estoque nas câmaras frias. Nas câmaras frias, porque não tem mais como abater e como manter mercadoria, porque está tudo parado. Quer dizer, a consequência disso é, como você mesmo disse, a queda no preço da arroba e talvez para o consumidor tenha que haver aí o que a gente chama de uma desova, né? Para abrir espaço e caminho e talvez baixe um pouquinho aí o preço da carne bovina. Vamos aguardar aí as últimas notícias. A China, que como você sempre diz, né? Tem hora que compra muito, tem hora que compra menos. Aí inventou essa história da vaca louca agora, está querendo fazer negócio, né? Está querendo prazo, preço, né? Entrega, aquelas coisas da economia e do negócio que a gente já sabe. Silmar, para não perder o bonde, que hoje a gente tem assunto pra caramba. E, como a gente diz na aviação, a pane seca do WhatsApp ontem, do Facebook e do Instagram. Aí, eu já recebi cada meme sensacional. Tem duas pernas assim, num monte de fios, dizendo que é o Zuckerberg lá tentando religar os fios. A informação é que ele mandou os seus técnicos religarem pessoalmente, porque caiu tudo o sistema de religar automaticamente. Enfim, é uma pane seca. Quando dá pane seca em avião, meu amigo, de vez em quando não dá nem tempo de rezar para pedir um lugarzinho para Deus lá no céu.
Mas depois de 7 horas, voltou tudo. E é engraçado, né? Porque a economia, ela pensa sempre no macro, né? Então tá aí, o Zuckerberg perdeu 33% da sua fortuna ontem, né? Perdeu o posto de homem mais rico do mundo, né? Em apenas 7 horas de pane no seu sistema. Agora, muita gente esquece é que muita Dona Maria e muito seu João deixou de vender coxinha, empadinha e pastel porque fazia os negócios e as entregas pelo WhatsApp. E todo mundo só fala nos 33% de fortuna que o Zuckerberg perdeu. É interessante, né? Esse aspecto da economia. A coxinha da Dona Maria, o pastel do seu João ou a empadinha, isso aí ninguém liga, né? Muita gente, especialmente aqui no Brasil, que a gente utiliza muito o WhatsApp aqui para fazer negócio também. Muita gente prejudicada com essa parada de quase 7 horas aqui, né? Em que o WhatsApp ficou fora do ar. É um instrumento de trabalho. Nos Estados Unidos não é tanto, os americanos usam menos o WhatsApp aqui do que em relação a outras redes. Aqui no Brasil é um instrumento de trabalho fundamental, aqui todo mundo depende disso aí, especialmente essas pessoas de baixa renda que você citou aqui, que vivem e dependem extremamente desse meio de comunicação para vender sua coxinha, sua marmita e outros produtos pelo WhatsApp. Isso aí, Silmar. Assim caminha a humanidade, amanhã a gente conversa de novo. Tá bom? Abraço. Até amanhã. Boa tarde. Tchau, tchau.